Oi, gente, sejam bem-vindos a uma nova edição do HBMcast. Cara, você sabe que quando você está aqui, empreendedor, empresário, você que gosta de informação de qualidade, quando você está aqui, certamente você evolui a cada minuto. O HBMcast tem essa função e esse objetivo, trazer para quem está nos acessando informação atualizada, informação de qualidade, para você empresário, você empreendedor, você que não é empresário, mas é interessado por informação de qualidade, a HBMcast é o seu lugar ideal. E deixa eu te falar uma coisa, nós vamos falar de um assunto hoje que certamente é a menina dos olhos da nossa região, vou falar especificamente de Rio Verde, mas a gente fala da região, que é o mercado imobiliário, o universo imobiliário. Rio Verde indiscutivelmente se coloca à frente de tantas outras regiões do Brasil, talvez, não sei, não vou arriscar a primeira, não tenho essa informação em termos de dados, mas nitidamente a gente tem um mercado imobiliário extremamente poderoso, extremamente forte. E hoje eu estou com um dos, vou chamar assim, ele vai me permitir, né? Um dos ícones desse mercado, Rio Verde é um dos lugares mais importantes do mercado imobiliário, nós temos um dos ícones aqui desse mercado, o empresário do universo imobiliário, gigante. Se eu fizer assim, você sabe de quem eu estou falando ou não? Pedro Paulo. Boa noite. Seja bem-vindo, proprietário da Futura Imóveis, muito obrigado por estar aqui conosco no HBMcast. Seja bem-vindo. Nós agradecemos, obrigado. Muita bondade sua colocar isso tudo, mas você relatou uma coisa interessante, saiu agora há pouco, saiu um relatório das 80 cidades mais ricas em PIB per capita do Brasil, incluindo capitais. Rio Verde ocupou a posição número 70, então se você tirar aí 27 capitais, nós estamos concorrendo aí com 53 municípios, e Rio Verde, a menor delas em população, dentro dessas 80 maiores do Brasil. Então isso já reflete muito. Dentro das 70, né? Exatamente. Do número 70, né? Número 70, exatamente. Incluindo as capitais. Olha. E deixa eu falar um negócio. Normalmente, no HBMcast, eu começo apresentando o Hugo. Mas hoje, especificamente, eu decidi fazer diferente. Vou explicar por quê. O empresário, ele sim é o protagonista dos resultados da região que ele está inserido. Ele gera resultados fiscais, ele gera resultados sociais, financeiros e etc. Então ele sim é a estrela do ambiente mercadológico de qualquer região que ele estiver inserido. Só que ele não sobrevive se ele não tiver profissionais que o apoiem com informação técnica e precisa. E esse cara aqui é um desses profissionais que ajuda o empresário a sofrer menos. Hugo, seja bem-vindo ao HBMcast. Obrigado. Obrigado, Jean. Olá, pessoal. Como sempre, eu digo que a nossa missão é trazer boas informações de qualidade. Então, agradeço imensamente a estar com um grande profissional, porque quando se trata de mercado imobiliário, como vocês falaram que no Rio Verde é referência, eu fico muito feliz em alguém que possa falar com autoridade sobre o assunto. Então, obrigado, Jean, obrigado, Pedro Paulo, e tenho certeza que nós vamos levar informações de qualidade para nossos amigos e clientes aí. Cara, vamos falar de aumento de valores. Há uma perspectiva sobre aumento de valor de imóvel. Como é que você vê isso? Dá um quadro geral para a gente dessa perspectiva de valores em relação ao mercado. Rio Verde tem um crescimento populacional já muito grande, isso é novidade para todos nós. Nos últimos 10 anos a gente teve uma média de imigração aí de 12, 14 mil pessoas por ano para Rio Verde. E segundo informações, dentro desses 4 primeiros meses em Rio Verde mudaram-se 8 mil pessoas para Rio Verde. Ou seja, nós praticamente estamos dobrando a migração para Rio Verde. Em tudo, exato. Mas qualquer migração assim, para qualquer município não é Rio Verde. Cada uma tem a sua dor. Só que isso traz um detalhe para o mercado imobiliário e, consequentemente, para o aumento na construção civil. Vamos lá. Rio Verde não vende por qualidade. Rio Verde vende por escassez. Então, qualquer pessoa que busca alguma coisa em Rio Verde hoje, você não tem. E quando eu estou falando de venda, eu não estou falando de venda de imóvel. Estou falando de venda de serviço imobiliário. Venda de
aluguel, venda de aluguel comercial, venda de áreas, venda de apartamentos, casas, vendas de obra. Então isso é um leque um pouco maior. Dentro desse leque, então a gente já vende por escassez, já sobe um pouco a régua, o preço. Isso é um processo natural. E aí começou-se as dificuldades nacionais. O Brasil passa por uma crise financeira, isso é fato. A entrada de capital no Brasil diminuiu. As grandes construtoras estão sofrendo com concreto, com aço. Tivemos a guerra, Juros altos, guerra, não está chegando matéria-prima, é constante no final da semana os relatórios para a próxima semana de Gerdau aumentando o aço, aumento de combustível, aumento de concreto. Até poucos dias atrás um cliente brincou comigo e falou assim, como que um concreto pode aumentar com a guerra? O que tem a ver? Bem, o concreto chega como até a sua obra? Um caminhão? O caminhão vai como até lá? Com diesel? Então aumenta o custo de transporte. E tem um motorista, não tem? Aumenta a carga tributária do motorista. Aumenta o custo do motorista. Consequentemente, o concreto sobe. Tem uma concreteira da nossa cidade que anunciou um aumento de 14% agora para a próxima semana. Então o que acontece? Tudo isso vai agregando. Então a previsão do metro quadrado construtivo em Rio Verde diminui a zero. Se nos últimos 25 anos nós passamos aí por ferrugem asiática, cancro, quebra da soja, soja 180, soja 140, impeachment, Dilma, Temer, tudo, pandemia, só aumentou, qual que é a nossa previsão? Continua aumentando. Ou seja, uma ótima notícia para quem investe. Para quem investe não tem como voltar. É forte. Eu convido assim, a qualquer discussão e conversa com qualquer cliente, me mostre um imóvel em Rio Verde que recuou o valor nos últimos 25 anos. Um imóvel, não existe. Hugo, quero te trazer a perspectiva da CBS, né? Contribuição sobre Bens e Serviços, que agora é parte da reforma tributária. Na sua visão, qual é o impacto nas operações imobiliárias? Como é que isso, IVA e tudo mais, todos os impostos que incidem sobre, como é que você vê os impactos em relação às operações imobiliárias dessa reforma? Olha, o que a gente tem que entender é que a reforma chegou, já entra a CBS, que é uma contribuição sobre bens e serviços, a partir de janeiro de 27, que está aí, e com isso, um setor que não tinha essa contribuição da forma que está, passa a ter, e o governo diz o seguinte, olha, eu vou te dar um desconto. Não, você está mentindo para mim, você não vai me dar um desconto, você está me tributando algo que não era tributado. É o inverso. É a brincadeira do copo cheio, vazio, ou meio cheio ou meio vazio. Não, você está me tributando, vamos ser honestos. E a construtora está com pepino, porque a construção, como o Pedro Paulo ressaltou muito bem, nesse leque, ela não é imediato, não é como você comprar um sapato por 10 e vender por 11 e botar um no bolso, não. Você constrói e ao longo dessa construção tem um aumento de preço das coisas. E acontece que quem comprou um apartamento em 26, ele vai receber ele na planta em 29, 30. Isso é natural. Você que compra um empreendimento de dotes, compra ele no lançamento, você vai receber daqui 2 anos. E acontece que o custo, a planilha de custo do empreendedor, ela agora muda. Porque o empreendedor tinha um custo com material e tributos, e hoje não existe mais. Ela já mudou, ela aumentou. O setor imobiliário, o Pedro Paulo com a Futura, quando ia vender uma casa para o Hugo, Hugo, a sua casa, quanto você quer na sua casa? Eu quero 1 milhão, legal, então você vai pagar a comissão de 5 mil, bonzinho, né? E vai sobrar, então, o restante no seu bolso. Top, pode vender. Com a implantação da reforma tributária, quando ele vender minha casa por 1 milhão, e ele vai emitir os 5 mil da corretagem dele, eu vou emitir a nota do restante, nesse momento vai ter uma nota fiscal da casa. Nota fiscal da casa, você bebeu? Nota fiscal não, a escritura. Nota fiscal da venda da casa, casada automaticamente a partir de janeiro com o CBS, que
vai ser descontado de mim, vendedor da casa, além do ganho de capital. Então, é ou não é um imposto a mais? É. Então, aqueles 995 mil que via para o meu bolso, eu vou levar uma surpresa, porque não vem para o meu bolso e não é culpa da imobiliária. Não é culpa de ninguém. Eu vou receber lá 900 mil, 95 mil já fica na fonte, quando alguém me pagar via Pix ou TED, já fica na fonte do pagador. E automaticamente o meu imóvel, eu vou dizer, não, eu não quero vender. Então, se for essa conta, Hugo, então fala para o Pedro Paulo lá que é 1.100 agora. Isso vai criar uma problemática para o mercado imobiliário de confusão. Porque eu concordo com o Pedro Paulo quando ele diz o seguinte, não vai ter cair a procura não, quem chegar em Rio Verde para comprar uma casa, ele vai morrer de raiva porque a casa que ele cotou a 1 milhão agora vale 1.100.000 e vai ficar puto, vai xingar todo mundo, mas ele tem que dizer o seguinte, ó meu amigo, ele quer 1 milhão mais impostos é 100 mil, então dançou, né? Tem que pagar 1.100.000, ele vai pagar, mas isso para Rio Verde é muito ruim, porque as pessoas estão buscando aqui investimento para ganhar. Se ele já compra um imóvel muito caro, é óbvio que a valorização daquilo ali acaba sendo atrapalhada, não? E aí tem uma... Deixa eu só te trazer uma pergunta que tem a ver com isso, que eu acho que as pessoas vão ter curiosidade. Tem poucos segmentos que acontecem coisas como acontece no setor imobiliário. Você tem, por exemplo, uma característica, o seu segmento importante, que você tem 2 clientes, né? O comprador e o vendedor. Normalmente o cliente compra da gente algo, né? Você tem os dois, né? Você tem cliente que te vende e cliente que compra, né? Dito isso, vamos lá. Vamos falar do cliente comprador. O medo dessa perspectiva de aumento constante de valor está adiantando a tomada de decisão por comprar? Tá adiantando. Tá adiantando. O comprador hoje, ele entendeu que, se eu tivesse comprado lá atrás, nossa, você não me consegue aquele preço ainda. Não, eu só te compro se for aquele preço lá de trás. Então, o comprador hoje em Rio Verde, ele começou a entender isso. Então, isso está comum já. Culturalmente, na cabeça do investidor imobiliário, do comprador, seja para moradia ou não, ele já entendeu isso já. Agora, eu tenho que concordar com o Hugo que vai haver ali uma quebra cultural de entendimento sobre essa comercialização. Por quê? Bom, pera lá. Se essa casa estava anunciada a 1 milhão há 2 anos, por exemplo, esses imóveis, quanto mais centrais e mais velhos vão ficando, eles vão ter um tempo maior para venda. Bom, por que agora não mudou nada, o mercado não mudou e ela está 1.100.000, 1.200.000? Por que eu tenho que arcar com esses impostos, sendo quem está vendendo ele? Então vai ter aqui uma briga cultural, isso vai ser fato. Um entendimento, vamos colocar assim, né? Um entendimento cultural ele vai ter, isso é fato. A vantagem é, de novo, Rio Verde vende pela escassez. Não existe nada tão caro em Rio Verde hoje que não seja barato amanhã. Essa é a frase que eu mais carrego. Tudo que eu mais escuto. Vamos lá, em 2020 foi lançado um prédio lá no Espelho d'Água. O metro quadrado era R$6.000 de lançamento. Todas as pessoas que eu vendi, você é louco, esse preço não existe. Não vale. Não vale, isso vou perder dinheiro, você tá ficando doido. O que mais ouvir? Hoje é R$15.000, 5 anos, 300%, 300%. Aí você fala assim, Pedro, tá bom, então hoje é 15 e não vai mais. Ano passado tinha um prédio a 15, aquele complexo Dubai. Hoje já estão falando em 20 mil. Aí você fala, como? O agro tá sem dinheiro, a soja não tá legal, o milho não tá legal. O mercado imobiliário não vai bem, né? Quando eu escuto isso... o mercado imobiliário não vai bem. Não, então tá bom. Hoje, um profissional meu, Pedro, aquele Dubai assim, se assado estava disponível, meu cliente quer ver ele. Já foi vendido. Se você quiser, você vai ter que pagar agora acima dos 20 mil. Então, aí, rápido. Muito rápido. A escassez em Rio Verde hoje, ela traz essa frase, é uma frase minha, autoral, acho que eu vou até registrar ela. Não tem nada que não seja tão caro hoje, em Rio Verde, que não seja barato amanhã. Você repete essa frase vai assim, né? Assim, exatamente. Cara, deixa eu te falar uma coisa. Crédito tributário. Qual que é o impacto de, falar, incorporadora, construtora, loteadora?
Aí entra uma questão, quando o Pedro Paulo fala cultural, e nós temos que mudar a cultura do mercado imobiliário. Porque, por nossa regra, os construtores constroem, planejam lucro e vendem. Vai se destacar as empresas que estiverem preparadas tecnicamente, com bons profissionais, porque a casa que vai ser construída, o terreno, todo o mercado imobiliário, ele vai ter uma sistemática de débito e crédito, onde tudo que eu customizar dentro da obra, eu tenho crédito. E esse crédito, a lei, ela traz ampla e irrestrito. Amplo e irrestrito. O que quer dizer isso? Tudo que eu colocar na obra, seja serviços, seja o engenheiro, o contador, o corretor, todo mundo é custo para a empresa, eu tenho crédito. Se o cara é organizado, ele vai ter tanto crédito que na hora dele vender, que ele tiver o débito, a margem dele não vai ser tão penalizada. Mas o cara desorganizado, que não for profissional no mercado imobiliário, esse cara vai sair do mercado, ou vai perder muito dinheiro, porque as alíquotas são muito altas. O governo trouxe alíquotas muito altas. Porém, ele diz, olha, se organize que eu vou te dar créditos. E esses créditos, menos o débito, vai te dar um fator final justo. Quanto é o final justo? O final justo hoje se paga aí, média de 7% final dos tributos federais. Então eu vou chegar na faixa de 7, se e somente se você tiver uma equipe estruturada, organizada. E aqui eu não estou falando de grandes construtoras não, qualquer construtor, pequeno, médio, ele tem que ter uma estrutura organizada para ser um caça-crédito. Também vou registrar essa frase, viu, Pedro? Eu falo que nós temos que ter um departamento de caça-créditos dentro de toda empresa estruturada. Porque esse cara, ele vai fazer aquele 13 do CBS virar 7. Como? Com créditos. Mas isso, não dou moral para isso não. Então seu imóvel vai ser mais caro do que o do outro. O apartamento do vizinho vai ficar mais barato que o seu, porque ele é mais organizado. Se você não estruturar o seu negócio, você falou um negócio agora há pouco, interessante. Para quem vai lançar um produto agora em 2026, ele vai lançar numa tributação e ele vai entregar o imóvel em outra tributação. E ele não estrutura agora. Interessante, ele não estrutura agora. Talvez seja uma coisa que já é costume no mercado, isso é cultural, mas ele não é tão utilizado, tão difundido. Existe o crédito associativo, que é o seguinte: o nosso amigo Hugo vai fazer uma verticalização. Só que ele não vai fazer no bolso dele, ele vai fazer amparado pela Caixa. A Caixa, ela dá o auxílio para que o seu cliente final, no caso, eu intermediário, vou vender para o Jean. Ele já financia desde agora, direto com a Caixa. Ao contrário do Jean te pagar e lá na quitação das chaves ele te entregar, ele já financia agora. Talvez pode ser uma modalidade de um empreendedor fixar o preço, encurtar o problema dele futuro. Por quê? Olha só, e aí você me corrige, por favor, Hugo. Nós estamos lançando um produto em 26 para receber em 30. Nós temos uma mudança para 2027. Essa mudança vai causar algum atrito. Nós vamos ter um reajuste para 2028, talvez para 2029. E 29 vai entrar a IBS, então entra um segundo imposto que não existia na construção que é o imposto das bens e serviços. Então em 27 ele já tem um impacto, 28 mantém, 29 já tem um segundo impacto, que é o IBS. Não tem 30 que for entregar. Uma previsibilidade de alguma coisa ainda maior que nós não sabemos que pode acontecer. E aí abre uma janela para uma pergunta. Vamos falar de produtos. Aí tem popular, renda imobiliária, loteamento, médio padrão, alto padrão, comercial. Qual deles será mais impactado por esse processo todo? Acredito que o empreendedor que faz do bolso. Aquele que ele assume a carteira e escritura ao cliente final na quitação. Eu também acho sim, porque o pequeno negócio, ele tem, além dos créditos mencionados, ele tem os benefícios do governo.
ele tem os redutores sociais, são chamados assim. Então, um pequeno que compra um pequeno apartamento, tem um custo barato, X, tem várias tabelas, ele tem um redutor social. Já a pessoa que faz um grande empreendimento, a tributação para ele não vai ter redutor social, porque os grandes empreendimentos não vai ter essa situação. Então, o custo da moradia, e isso eu fico assim, revoltado em ver, o Brasil tem, como o Pedro falou, no Rio Verde tem uma migração bastante elevada, mas no Brasil existe uma falta de moradia muito grande. Existe um déficit de moradia enorme no Brasil. Olha, um bom governante, ao ver um déficit de moradia, na minha opinião, ele tem que isentar pelo menos uma classe X para que ela tenha benefícios e possa adquirir esse imóvel. Sim. O que o governo está fazendo? Ele fazendo o caminho contrário. O IBS é um imposto que construtoras nunca pagaram. Vão pagar agora. Ou seja, ela vai ter um custo, aumentar o custo. Se já estava difícil para você comprar uma casa, eu vou piorar um pouquinho. Eu vou colocar um imposto a mais para quem vai te vender para ficar mais caro ainda. Então, o pequeno, eu diria, que vai ter mais dificuldade para comprar. O grande, ele vai ter o aumento de custo, mas ele consegue comprar porque tem capacidade de pagamento. E a gente percebe uma máxima aí, né? O governo muitas vezes grita aos quatro ventos que tudo que faz é direcionando benefício para as classes menos privilegiadas, e no frigir dos ovos é a que mais sofre. Com as decisões que ele vem tomando, né? Gradativamente. Porque é repassado, né? Vamos lá, o empresário se sente acuado, ele repassa o problema. Eu recebi hoje o dono da quarta maior construtora do Brasil. E Minha Casa Minha Vida, processo populista. Falou, ó, Rio Verde é uma das únicas cidades do Brasil que eu não dou conta de vender no teto que o governo me limita a vender. Eu preciso vender um prosoluto acima, senão eu não consigo fechar a conta de custo de obra. E quando você pega nível Brasil, a gente fizer uma planilha, no Nordeste a mão de obra é mais barata, mas a matéria-prima é mais cara. Aqui o nosso é o inverso, a matéria-prima chega mais barata e a mão de obra mais cara. Mas o custo médio, ele se mantém. O custo total, ele se Padrão nacional. Padrão nacional. Isso aí não foge. Quando você vai colocar as alíquotas, igual o Hugo está comentando, você estoura esse teto. É porque ele é igualitário. Você percebe. Não tem média. Aí que você percebe a discrepância. Exatamente. E assim, isso leva puxando lá atrás do que o Hugo falou, a gente está falando só de comprar um imóvel para moradia, comprar um imóvel para investimento. Só que isso abre uma brecha. Para aquela pessoa que tem ali, arrendatário, que tem muito na nossa região, recebe o arrendo, compra apartamento para ter receita de aluguel. Inúmeros clientes têm 4, 5, 6, 10 imóveis, apartamentos, casinha de aluguel. Essa pessoa que procurar o Hugo, que abriu uma empresa e que especializar na receita por imóvel, essa pessoa ela vai sair na frente. Eu não estou falando aluguel. Eu estou falando é uma empresa para otimizar o valor do imóvel dela. Porque ele vai sair de aluguel, ele vai ter que prestar serviço e emitir nota, não vai? Tem que emitir nota. O aluguel tem a nota fiscal. Julho já vai sair já os testes e ano que vem é sagrado. O aluguel é um investimento Excelente, hein, Verde? Excelente. comparado isso, o cara tem um montante. Ele investir em títulos, ele tem mais condições de ganhar, ou se ele investir em imóveis, ele tem mais condições de ganhar? O imóvel ele te dá duas receitas que uma renda fixa não dá, ou uma renda variável. A renda variável ela te dá uma receita. Ela aumentou, te dá mais, diminuiu, ponto. O imóvel ele te dá, além do aluguel, ele te dá a valorização do imóvel. Eu estava fazendo... Também, né? Ele tá lá. Fiz uma conta hoje para o empresário. É um grande grupo em Rio Verde chegando. Eu vou citar os números, tá? Me permite? Então vamos lá. Esse grande grupo propôs 60 mil de aluguel num determinado imóvel comercial. Esse empresário, ele tem que comprar esse imóvel. Custa 8 milhões.
tá dando 0, 7, 5, alguma coisa. Já é que eu queria chegar. já é um bom negócio. Não é um negócio ruim. Só que tem um detalhe. Esse grupo vai investir 2,5 milhões no prédio. Então esse imóvel de 8, no mínimo ele vai para 10. Já está melhorado. O prédio. Pois é, o E lá prédio já está melhorado. Não vai acontecer isso. Não vai acontecer isso. Aí você fala assim, Pedro, mas espera lá, se ele vai melhorar o prédio, vai para 10 e o aluguel 60, caiu a rentabilidade? Ok. Só que tem um detalhe. O prédio está sendo vendido com 30% de sinal e 70% em 20 anos. Então os 30% de sinal, a receita de aluguel já pula para 2,70. Ele vai encontrar 1% de rentabilidade, estou falando da rentabilidade, lá no mês 74. Que ele vai encontrar 1% de rentabilidade. Você entendeu? Entendi. Onde que eles vão se cruzar ali? Beleza. E no mês 74, esse imóvel de 10 milhões, pelo tudo que acontece no mercado, no Brasil, no Rio Verde, no agro, pelo que é a realidade, vai estar valendo quanto? 15, 18, 20? Então, a diferença é que a rentabilidade do imóvel você ganha 2 vezes. Você ganha no aluguel e na valorização do imóvel. Entendeu? Muito legal. E pouca gente faz essa conta. Muita gente só faz assim, eu tenho um apartamento de 300 mil que dá 2 mil, o negócio é ruim. Se eu botar 300 mil, eu ganho 3 no banco. Calma, pera lá. Você vai sempre ganhar 3 lá. O seu apartamento de 300 hoje, daqui 2 anos, ele é 350. Mas sem contar a inflação que corrói o dinheiro parado. Né? Sem contar a inflação. Exatamente. Vamos falar de adaptabilidade. Como é o mercado imobiliário? Porque tem perspectivas, né? Alguns mais otimistas, outros nem tanto. O mercado imobiliário é adaptável a realidades futuras? Sim, muito. Muito pelo seguinte, de novo, o Hugo citou ali, o pessoal fala muito de déficit habitacional. E tem um índice disso, ele é medido, tem uma consultoria, chama Brian Consultoria, e ela tem esses números assim muito à risca setorial. O Centro-Oeste, quando você cruza a linha de imigração dos últimos 10 anos versus a quantidade de lançamentos imobiliários, você pode botar uma porteira na frente, uma atrás, ficar 20 anos sem lançar nada que você não consegue absorver o mercado. Nossa. É porque vem do Brasil inteiro, vem para cá e tem que morar em algum lugar. Entender. Exato. Ou alugar ou comprar. Isso. Ó, em 10 anos de Rio Verde, uma média de 10 mil pessoas por ano. Vamos dizer que tem a pessoal que sai também. Os estudantes, os casais, separam, normal. Vamos botar uma média de 7 mil? Vou colocar isso. A média de lançamento imobiliário e entrega imobiliária em Rio Verde é de 3 mil nos últimos 10 anos. Menos da metade. Menos da metade. Então o déficit imobiliário está aumentando. Então ele não está igualando, ele está cada vez aumentando. Sim. Entendeu? E aí você pega perspectiva de vida. Não tem uma pessoa que você fala assim, e aí, você tá indo bem na sua vida? Tô, e sua casa? Não, tá tudo bem, eu tô indo super bem. Mas eu tô bem ali onde que eu tô, tá difícil. A pessoa já tá assim, cara, tô bem, tô pensando, nós vamos ter mais um filho, meus netos, meu filho tá voltando, eu preciso sair do apartamento para uma casa. Porque o mercado imobiliário ele é tão legal. Ou vice-versa, né? Desculpa te interromper, mas você falou sair do apartamento para casa porque vem os filhos, mas também os pais que vão ficando só, tem 5 filhos, os filhos somam tudo, aí fica só os velhos lá. Eu tenho que ir para o apartamento porque eu não aguento ficar numa casa desse jeito. Você já viu como é que é essa oscilação? Primeiro você sai de casa, você quer um apartamentozinho pequeno, porque você não quer ter tensão daquilo, você quer trabalhar, você quer crescer. Aí de repente vem filho, aí você vai para um imóvel maior. Aí de repente os filhos vão embora, a casa fica grande, é menor. De repente os filhos voltam com os netos, você quer um negócio maior para os netos. De repente os netos também, desde o início, tudo certo. Então, e tão legal o mercado imobiliário que você vende assim, para quem está saindo de casa. Mas é bom você falar isso, eu já estou pensando. Mas é amanhã. Para quem está saindo de casa, para quem está voltando para casa, para quem está casando, para quem está separando. Esses dias eu recebi uma cliente lá, ela perdeu o marido há pouco tempo. Aí eu falei assim, não, mas o apartamento da senhora é lindo, é perfeito aquele apartamento. Aí ela falou assim, só que fica 3 quartos fechados, porque eu não tenho tempo de ir nesses quartos, nada, e eu não quero esse negócio. Eu tô aproveitando para viajar com as minhas amigas, então eu quero um apartamentozinho pequenininho, etc. Então você vende para todas as fases. E o mercado imobiliário, você atende todas as fases. Então, no caso dela, que está indo para um pequeno, eu já tenho um casal de amigos que acabou de nascer o segundo filho, que está querendo ir para um apartamento maior. Então, é aquilo. Rio Verde você vende para o aluguel,
Você vende para a pessoa da primeira casa. A pessoa da primeira casa está crescendo, ela quer ir para uma primeira SBPE. SBPE ela quer para. E aí ela quer para uma casa de condomínio, ela quer ir maior. Então você continuamente. Pessoal, tem uma pergunta que eu estou sentindo uma situação aqui no escritório e eu queria saber se você tá acontecendo com você. Antigamente, todo mundo que tinha casa de aluguel eram pessoas físicas. Eu tenho uma casa, vou alugar, todo mundo era pessoa física. Você não vê ninguém falar assim, que eu tenho uma empresa imobiliária minha. Ninguém tinha empresa imobiliária. Hoje, no escritório, está uma crescente busca pelas holding patrimonial, onde faz, além da criação da empresa, que vai ser dona dos bens e vai ser alugada, ele cria também, falou, não, eu estou preocupado com o futuro da minha família, ali faz a holding, né? Então já faz o planejamento sucessório, já faz o planejamento patrimonial, o planejamento de investimento, tudo isso aqui a gente está fazendo, cresceu demais. O crescimento pela busca disso foi enorme. Mas tem um outro detalhe, que quando a pessoa chega, eu pergunto, por que você quer a holding? Não, porque eu tenho as casinhas de aluguel, é só por isso? Então vamos criar a holding, não. Senão eu vou tomar seu dinheiro, vamos abrir um CNPJ, criar uma empresa imobiliária e você vai ser, a pessoa jurídica sua vai ser dona desse negócio. Está crescendo muito aqui a procura por isso. Você que trabalha muito com o mercado imobiliário de locações também, você vê isso lá na imobiliária aumentar a oferta por pessoas jurídicas e não por pessoa física? Muito, muito, muito. Por quê? Primeiro, a preocupação tributária, óbvio. A preocupação de proteger patrimônio, e é um processo natural, ainda mais, nós não temos segurança jurídica no Brasil. Nós temos inúmeros exemplos. Eu não sei lei que pega e lei que não pega. Justo. Já o único país do mundo que tem isso. Nós temos um grande amigo aí que, no passado, esqueceram de pagar um boleto de um processo trabalhista. Nossa, virou monstro. Virou monstro. Só que assim, o juiz mandou, primeiro, esses mineiros, ele mandou primeiro fazer busca e apreensão para depois publicar a busca e apreensão. Entendeu? Você vai lá e toma, depois depois a gente comunica. Então não pareceu que a comunicação para ele tentar resolver o que tinha acontecido. Então assim, segurança jurídica total. Então o que começou a acontecer? Começou a ter essa migração. Só que isso, a gente tem que buscar um pouquinho lá atrás, uma maturidade. Só um detalhe, ele não está falando de cautelar, né? Porque cautelar ela serve para adiantar, para assegurar, não é isso? Eu estou falando de tomar. Tomar. Literalmente. Absurdo esse negócio. Não, absurdo. Aí assim, olha só que interessante. Só que a gente tem também que valorizar uma coisa. A nossa cidade é uma cidade que a primeira grande evolução dela foi o agro. Sim. A gente tem amizades e relações em outros estados, negócio em outros estados, não existe um agro tão bem preparado como o nosso. A quantidade de agricultores que viraram CNPJ em Rio Verde, antecipadamente, é enorme. Muito. Aliás, nossos clientes grandes aqui, todos viraram agropecuárias por planejamento tributário. Por quê, Hugo? Porque o agro, ele não é mais plantar e colher. Não. O agro virou um negócio. As fazendas viraram empresas. Não sei roça, né? Acabou, não existe. É área rural. Vamos dizer que nossos pais foram roceiros, né? Depois vieram os fazendeiros, agora tem os empresários rural. Perfeito. E quando a gente vem para imóvel de aluguel, isso também está acontecendo. Eles entenderam que... Mesmo caminho, né? Mesmo caminho. Não é mais, eu tenho um aluguelzinho. Não, eu tenho uma empresa que teve... Eu tenho uma empresa... Vamos fazer uma conta básica aqui? O cara tem ali apartamento, vamos colocar, sei lá, um apartamento médio de 500 mil. O cara tem 4, 5 apartamentos. Então, a pessoa física tem 4, 5 apartamentos que recebe 15 mil reais de aluguel, ok? Beleza. Quando ele transforma isso para empresa, ele já inicia um CNPJ com 3 milhões de patrimônio e 180 mil por ano de receita. Entendeu como que muda? E olha a tributação, agora na condição de contador vou fazer outra conta. Tá de olho aí? Dica. Ele tem essa receita aí de 15 mil por mês. Ele paga 27% de imposto. Exatamente. E na pessoa jurídica, quanto eu vou pagar? 11. Como assim? Por que eu pago 27 e não 11? Porque você não planejou seu negócio, não conversou com as pessoas. HBN.
né? Então, não falou com a HBM, meu amigo. O que é que dá, ué? Você quer pagar 27, você é amigo do governo, você quer dar dinheiro para ele, dá, mas não fere a propriedade sua, não, cara. Ela faz igual o Grupo Futura, viu? 20 anos. 20 anos. 20 anos Grupo Futura de HBM, viu? Mas então deixa eu te fazer uma pergunta. Você falou, né? Você falou assim, tem inúmeros produtos. Aí tem o popular, aí tem a renda imobiliária, que é o cara, né? Tem a incorporadora, tem o loteamento, tem a Futura, atende tudo isso? O Grupo Futura hoje, nós temos a Futura Imóveis. A Futura Imóveis ela é comercialização, compra e venda de imóveis, lançamentos, imóveis prontos, terceiros, avaliações. Nós abrimos uma segunda imobiliária vendo uma demanda no mercado de Rio Verde, que é a Futura Aluguel. É uma outra imobiliária especializada em aluguel. Então ela tem a sua equipe, seu jurídico, seu contábil, seu comercial, seu marketing, tudo. Nós temos outra empresa do ramo imobiliário que é a Máxima Administradora, é uma administradora de carteiras. Então todo mundo que compra o lote, o apartamento, recebe aquele boleto, tem uma empresa por trás que faz aquela gestão, comunicação, contrato. Máxima Administradora. Outra empresa do ramo imobiliário dentro do grupo que é a Meta Lançamentos, que é uma empresa que cuida da administração comercial. Então eu tenho uma imobiliária que vende com seus corretores, eu tenho um empreendedor que incorpora, e aí eu tenho uma empresa no meio que organiza o empreendimento do empreendedor para a imobiliária e os corretores venderem. A imobiliária e os corretores venderem, tem que ter alguém que tem que organizar todos esses contratos e documentações para a incorporadora. Então é a Meta Lançamentos. Aí nós temos a Líder Telecom, que é uma empresa de tecnologia, e temos a BF Grãos. Isso é o Grupo Futuro. Aí existe o Grupo Habitaço, que já é do meu pai, já é a incorporadora. Ela tem a urbanizadora, a empreendedora, a construtora e a Build Suite e o braço dela no agro. Então hoje... Ou seja, todos os dois. Não falta máquina de asfalto. Só. Você está falando aqui de geração, você falou do seu pai, e eu lembrei uma coisa que eu quero falar e te perguntar outra. O que eu quero falar é que há aproximadamente 20 anos atrás, numa reunião em que estava com seu pai, alguém fez uma pergunta e falou assim: cara, tem imóvel demais em Rio Verde sendo lançado, não vai dar para todo mundo, isso aqui vai dar uma bolha igual aquela dos Estados Unidos. E seu pai falou assim, calmamente, com aquela paz. O Paulo tem uma paz na conversa com a gente. Equilíbrio, né? Não, dá gosto de falar com ele. Quem não falou com ele, conversa uma hora que precisar. Ele falou o seguinte: faz uma conta comigo. Quantas igrejas tem aqui em Rio Verde entre católicos, evangélicos? O tempo todo com a calculadora HPzinha do lado. do lado, o tempo Certinho. todo, marca registrada, né? O papel, a caneta e a HP aqui. Aí ele contou, quantas igrejas tem aqui dentro? Tantos. Mais o cartório, tantas. Olha, quantos casamentos tem cada uma das igrejas e no cartório? Tantos. Por semana, casa tantas famílias. Rio Verde não tem casa para esse povo, não, cara. Não. Que é o que você falou. Vem 30 famílias, tem casa para 7 mil. 30 mil, 7 mil. Ele fez essa conta há 20 anos atrás, cara. Sentado aqui numa reunião, nós estávamos, e ele fez essa conta, que na época, quantas famílias casam, não sei o quê. Aí agora vem a pergunta. Eu achei a conta fantástica. Realista, não estou aqui falando de um cara que é empreendedor e que quer divulgar falsas expectativas. Quando foi para chamar, eu queria falar com alguém do ramo imobiliário, e eu falei assim, eu tenho que trazer um cara realista, tipo o Paulo, porque o Paulo, ele, além de bom vendedor, naturalmente, ele fez uma conta e eu fiquei pasmo com aquela conta. Você se considera um cara otimista? Quando você fala assim, Rio Verde vende tudo, Rio Verde multiplica, você se considera um cara idealista, com um otimismo avantajado, ou você vê esses números todo dia e diz, olha, eu sou realista. Não Posso complementar a sua por pergunta? favor. Eu costumo dizer que tem dois espectros, assim, né? O otimista, e eu acho que otimismo é piegas, na minha visão, só uma visão. E o realismo positivo, que é outra coisa. É entender o contexto real, que tem de verdade. O copo quase cheio ou E o que tem de oportunidade nesse real. Isso é realismo positivo, que é diferente de otimismo. Como é que você vê isso? Eu vou na sua linha.
eu sou um realista positivo. Por quê? Em Rio Verde, você me ajuda. Aquilo que não se mede, não se sabe. Não é isso? Naturalmente. É o que eu falei agora ainda das construtoras que vai ter a medição. Por exemplo, tô brincando, você brigou do podcast. Pronto. E aí, o que acontece? Sempre, Hugo, eu sempre fui muito realista com dados, números e fatos. Então vamos lá. Lançou-se agora Residencial Flamboyant, famoso Gameleira 3, que era guardado há muitos anos. Tá bom. Na mesma semana, em 7 dias, lançou-se um prédio, que é o Residencial Aurora, lá no Canaã. Outros extremos da cidade. 2 extremos. No mesmo dia do Canaã, liberou um loteamento do Grupo Rei no Monte Sião 2. Olha só. Já de outro padrão. Outro padrão da cidade. 80% um dia, 80% um dia, 90% um dia. Pera lá, o mercado imobiliário tá ruim? Nós estamos falando em R$500 milhões vendido dentro de 7 dias, porque foi assim, lançou o Aurora no sábado, o Monte Sião no sábado e na quinta o Flamboyant. Então foi nem 7 dias, né? Pera lá, foi 5 dias. 5 dias. Em 5 dias. Vende pra carteira antes de abrir a porta? Não, abre pra todo mundo. É no mesmo dia, espelho aberto e bora vender. Um desses empreendimentos, inclusive, vendeu tudo no mesmo dia, né? Foi o Flamboyant. Porque muitos têm seus clientes. Sim, Já sim. liga, mercado a ser vendido. Você faz um trabalho prévio de pastas, de interesse, tudo. Você faz esse trabalho. Isso existe. Existe, é natural. Só que quando libera a venda, libera para todo mundo por igual. Em Rio Verde, nós temos, os empreendedores respeitam muito o mercado imobiliário. Ele não sai com opções vendidos, não. Até porque é a falta de respeito com o consumidor. Porque eu te chego lá... O der bola, você fala isso. Você chega lá e você... Não, o mercado imobiliário de Rio Verde ele é legal, cara. Os empreendedores e as imobiliárias têm uma sinergia muito bacana. Isso aí não pode negar. Eu acabei de falar do Grupo Rei. Tem uma imobiliária que é concorrente. Não tem um produto dele que eu não dedico ao maço. Porque ele respeita, assim, as imobiliárias, os parceiros ao extremo, sabe? Então, assim, o que acontece? Aí você quer me falar que nós estamos com guerra, petróleo em alta, soja ruim, juros altos. Eu encabulei. Gente, como é que vende tudo isso a longo prazo, com juros lá em cima, num dia? R$500 milhões em 5 dias. Mostra pra mim aonde que o mercado tá ruim. Como? Qual que é a possibilidade do mercado de ficar ruim? Aí quem fala em bolha? O que você me fala quando o cara fala em bolha? Quando o pessoal comenta bolha, isso é normal. Aí eu me lembro da conta da matemática de quantas igrejas tem em casamento. Isso vai estourar. Você vê que o agro tá ruim. Tá, vamos lá. O agro, ele não tá ruim. Nós temos uma região muito estruturada, graças a Deus. Não é todo ano que uma empresa dá lucro, gente. Meu Deus, imagina, vamos pegar aqui um grande grupo aqui da cidade, que é um exemplo, Grupo Cereal. Pergunta pro seu Evaristo quantos anos da vida dele a empresa dele deu prejuízo para ele. Quantos anos ele virou no vermelho. É normal. E o agro não é diferente. Nós estamos no momento do agro de cautela. O produtor não está investindo em máquina, ele não está investindo em terras. Isso é gestão. E gestão, para qualquer um. Isso é fato. É a mesma coisa de nós aqui, o que você falar assim, meu Deus, estou apertado onde eu tô. Eu tenho a possibilidade de ir embora e aumentar meu custo, ou vou me adequar aqui dentro. É momento de me adequar aqui dentro. Isso não quer dizer que o mercado tá ruim. Mas vamos falar quando fala nesse sentido. Arte da guerra, é isso mesmo. Nós temos muitos clientes no mercado imobiliário aqui, muitos empreendedores, investidores, SPE, temos muitos. E eu gosto de trabalhar com percentuais. Qual que é o índice aceitável de inadimplência do comércio? 2%. Como está a inadimplência no mercado imobiliário? 0,0 qualquer coisa. Não chega a 1%. É isso mesmo. De devoluções de bens adquiridos, seja lotes, seja apartamentos. Não chega, é 0, qualquer coisa, não chega a 0,5% de devoluções de distratos de negócios imobiliários. Isso. Isso quer dizer, então não está ruim. Não tem como dizer que tá. Agora, tem uma observação. Em todo mercado, ele sempre vai existir as suas dificuldades. Todo mercado. Natural. Processo normal. Vamos lá, vou voltar no agro. Você pega uma grande revenda de máquina, ela não está vendendo máquina. Só que o que ela está vendendo de peça e serviço agora, porque o pessoal está revisando, é gigante. A galera está dando manutenção que eu não vou trocar máquina.
A margem de peça é altíssima. E não se engane que não há previsibilidade nisso. As revendas previram. Lógico. Se organizaram para vender peça. E tá tudo bem dentro do mercado dela. Você acha que quando ela vende máquina nova, ela vende tanta peça? Vende não, porque isso cai. É o processo normal. No mercado imobiliário isso também acontece. Então você fala assim para mim, Pedro Paulo, eu ouvi falar que no condomínio tal tem mais de 20 casas à venda. Sim, tem. O condomínio tem 480. 20 casas dá 5%. Você entendeu o negócio? É os índices que me dizem, né? Me traz pro número. Então, assim, aí vamos para um outro mercado. Vamos olhar para uma outra ótica. Ah, mas tem 20 casas à venda. Tem 20 casas à venda. Casas de 4 milhões, 5 milhões, 6 milhões. Aí eu faço o inverso. Você com 6 milhões hoje, você compraria uma casa de 6 milhões? Você respiraria por um melhor negócio? Que faz parte do comprador ter isso também. O poder de compra. Claro. Concorda comigo? Sim, perfeitamente. Pronto. Vamos tirar mercado imobiliário, vamos pro mercado de veículo. Antigamente, você falava de carro assim, o meu é Chevrolet, o meu é Volkswagen, o meu é isso. Hoje você fala assim, com 200 mil eu compro o quê? Eu compro um BYD, eu compro um GW. Esquece que é Chevrolet, que é Volkswagen. Você compra qual carro? Independente da Você busca o marca. melhor, né? Você busca o melhor. E o nosso Ou mercado... o que mais adapta à sua realidade, né? O nosso mercado imobiliário ele é assim. Então, existem fatores que, por exemplo, há 3 anos atrás, casas de 400, 350 mil, ela estava com dificuldade de venda, porque o crédito não estava tão acessível. Com esse governo populista, que não é o governo que a gente quer, mas é o governo que a gente tem, o acesso a essa casa é maior. Você não encontra uma em Rio Verde à venda. Começa a construir, acabou, já vendeu. A pessoa está comprando esperando terminar a obra. Mercado. Lembra da peça e da máquina? A casa de 5 milhões, a casa de 300 mil. Hora vai essa, hora vai aquela. Então isso não pode dizer que isso é otimismo, isso são números, né? São números, é a realidade. E aí vem quando eu falo... Realismo positivo. Realismo positivo. E aí quando eu falo, então, do impacto da reforma tributária no mercado imobiliário, então eu não tenho que falar isso para o mercado consumidor, e sim para o mercado produtor. Porque esse produtor tem que ter cuidado e se organizar e fazer conta, porque ele vai entregar em 2030 com 2 impostos que não existiam, para que ele consiga entregar com respeito ao consumidor, você falou muito bem. E aí eu tenho uma pergunta para te fazer, em relação a isso que você trouxe, você falou do otimismo de novo. Nós estamos chegando ao final do nossa excelente edição do HBNcast. Muito obrigado, Pedro. Mas eu tenho uma pergunta para cada um, para a gente finalizar. Pode ser? Manda bala. Poderia colocar uma observação sobre o que o Couto está comentando? Vamos lá. Aquele construtor que faz uma casa e vende no CPF, que ele cresceu, que ele está fazendo uma no CPF dele, uma da esposa, uma da filha, esse construtor tem que dar um passo atrás, bater na porta da HBM e falar, preciso me adequar para a nova realidade do ano que vem. Porque eu vou emitir uma nota fiscal, não tem venda. Ele vai ganhar menos dinheiro ou mais dinheiro? Não, porque o mercado absorve isso. É aí que tá, ele precisa se adequar. E por isso que eu falou muito bem, o mercado consumidor final ele vai continuar. Eu costumo citar uma coisa muito grande para cliente, que é o seguinte, a Futura Imóveis, a imobiliária, completou 10 anos, vai para 11 anos agora. Em 11 anos, o milhão em Rio Verde ele nunca parou de girar. Num mês é uma casa de 1 milhão, no outro é 2 de 500, no outro é 3 de 300. No outro mês é 10 lotes de 100, mas o milhão ele continua girando em Rio Verde. Locais é estável, né? É estável. Então, se esse construtor, se esse empreendedor, se o início se preparar, nós vamos ter culturalmente uma aceitação normal do mercado. E a pergunta que eu tenho uma para você, mas a pergunta para o Hugo é justamente sobre isso. Reforma tributária, mercado imobiliário. Essa reforma, ela tem perspectivas de benefícios também para esse mercado? Para o pequeno, sim. É como o Pedro Paulo falou, os programas do governo, meio populista, assistencialista, ele prevê benefícios para o pequeno. Projetos Minha Casa Minha Vida, projetos de pequenos valores, tem descontos, benefícios sociais, uma série de benefícios. Cheque moradia, subsídio do governo federal, cheque municipal, isenção de imposto municipal, uma série de coisas
para cumprir o déficit habitacional. A preocupação que a gente tem é porque ninguém vive de fazer pequenos empreendimentos, exceto empresas especializadas nos projetos Minha Casa Minha Vida, como você falou que tem a pessoa que trabalha com isso aí, vários, né? Sim. Mas a exceção de quem é especialista em projetos Minha Casa Minha Vida, esse cara tem que se organizar, esse cara tem que ter um cuidado redobrado, porque ele vai contratar em uma tributação e entregar em outra. Então, o detalhe é só um. Benefícios existem? Existem. Mas se a pessoa tiver o cumprimento das regras, se organizando. Como o Pedro Paulo falou muito bem, a Procura HBM, que nós temos esse caminho a trilhar, juntos. Previsibilidade para o empresário brasileiro, ele não é fundamental. Ele é obrigatório. Ano passado, a gente fez uma alteração, aquela alteração no grupo, né, nas entradas das empresas. O Hugo, na hora, falou assim, ó, vocês se preparem até maio, né, que você deu o prazo, até esse mês, não foi? Até maio eu vou precisar que vocês abram mais um CNPJ para vocês poderem se organizar aqui. Previsibilidade. Isso é natural em qualquer mercado. E não é diferente na construção civil. É um mercado como os outros, né? Legal, agora para você. Corretor, imobiliária, todos os stakeholders, né, chamadas do mercado imobiliário, para cada um deles existem oportunidades. E como são essas oportunidades? Como é que eles enxergam? Os caras que estão nos assistindo, que são do setor, o que tem de oportunidade para esse povo? Ó, como eu disse, o mercado que eles falam, o mercado imobiliário, ele é muito abrangente, ele vem desde a construção civil, da matéria-prima, do fornecimento de matéria-prima, da realização de um projeto, de um engenheiro, de um lançamento, de uma comercialização, de uma entrega. Ele tem um caminho bem longo a ser perseguido em vários setores. É o seguinte, neste mercado, falta de tudo. Não existe uma etapa desse mercado que você fala, não estão bem atendidos de concreto? Não, as empresas não estão dando conta de atender o que o Verde está demandando. Não estão bem atendidos de aço? Não. Você liga para os amigos empresários de aço, Pedro, eu estou precisando de galpão, eu preciso ampliar, eu estou aumentando a indústria, estou trazendo mais máquina, tudo. Você vai conversar com as imobiliárias estão aumentando as suas equipes, aumentando os espaços, tudo. O número de corretores, eu vi uma matéria falando que triplicou nos últimos anos o número de corretores cadastrados em Rio Verde. Quantos corretores em Rio Verde vocês acham que existem? Uns 500. Vamos lá. 1.257. Quantas imobiliárias, isso dado de hoje, quantas imobiliárias vocês acham que existem em Rio Verde? Vamos lá. 141. E o negócio imobiliário não vai bem. E o negócio imobiliário não vai bem. O Pedro Paulo é otimista demais. O mercado agro, vamos voltar, eu gosto demais do agro, porque eu nasci no agro, o mercado agro está em dificuldade. A Empasa veio para cá por quê? Foi dificuldade. Eles não sabem o que fazem. Não sabem o que faz. Aí existe uma outra que eu não posso citar o nome ainda, eles vão anunciar agora, que é, depois da Empasa, a segunda maior do Brasil. Já dedou. Também é. Já chegou aqui em Rio Verde. Já tá comprando armazéns aqui em Rio Verde. Mas se o agro tá ruim, por que esse pessoal tá vindo? Então, é básico. Você falou uma coisa muito boa. Que o mercado ele é carente de bons profissionais em qualquer área. Profissionais. Eu não tô falando aqui de formação, eu não tô falando de diploma. De entrega. Tô falando de entrega. Profissionais. O mercado tá carente. Posso dar um exemplo bobo? De uma menina que é estudante eu adoro usar o exemplo dela. Estudante de arquitetura. E a arquitetura, como alguns outros ramos, está sofrendo um pouco com a chegada da inteligência artificial. É um processo normal. Essa menina simplesmente mandou o currículo direto para mim, não mandou para o RH e falou assim: eu tenho tantos anos, meu pai e minha mãe são granjeiros, moram na fazenda, são muito bem, só que eu estudo arquitetura, sei que o meu mercado não tem tendência de crescer por causa da inteligência artificial. O que você tem de vaga para mim trabalhar? Eu não tinha vaga nenhuma. Eu falei, vem cá, você vai vir para cá. Eu inventei um departamento, que é SDR, que eu não precisava por enquanto, que é algo que eu sonhava, eu antecipei para não perder a proatividade dela. Ela faz um trabalho que vier a peito. Sales Development Relationship.
SDR, isso mesmo. Mas ela não tinha a Bolsa Família. Não tem a Bolsa Família, não tem auxílio do governo. Mas tem gogó e que Tem gogó, pouca foi o tal fama, né? vai a Roma. Voltar a trabalhar. Muito bom. Então, em qualquer ramo. Fechou com chave de ouro, Pedro Neto. É isso, Pedro Paulo, vamos ser de Pedro Neto, meu filho. Pedro Paulo, fecha. Pedro, obrigado, cara. Agradeço, gente. Obrigado o convite. Obrigado por ter estado conosco aqui no HBNcast. Obrigado o convite mais uma vez. Obrigado pela oportunidade, Hugo, estar com vocês aqui. Obrigado, Jean. Show de bola. Hugo, meu chefe. Obrigado, Jean. E Obrigado. aos que nos veem, nos ouvem, eu fico muito feliz quando eu trago uma pessoa que é, como é que chama? Positivo? Realista? Realista positivo. Realista positivo. Eu costumo dizer que você tem que andar com pessoas ao seu lado que agregam. Pessoas que denigrem o seu ambiente, pessoas tóxicas, essas pessoas fazem mal, isso te deixa desanimado. E eu quando pensei no Pedro Paulo, eu falei assim, ele é um cara que ele contagia positivamente as pessoas. E quando eu falei da sua realidade, eu já sabia a sua resposta, porque eu sei que você não trabalha com fantasias, você vende realidade. Então eu fico muito feliz em levar para os nossos amigos que nos veem, nos ouvem, coisas positivas, coisas boas. Olha, dizer que o Brasil vai muito bem, não. Mas tem uma parte do Brasil que vai muito bem, que é gente do bem. Tem uns caras do mal aí, mas paciência. Independentemente de como está o Brasil, o dinheiro está na mesa, alguém vai pegar. Alguém vai pegar. 1 milhão sempre vai existir. Exatamente. Galera, muito obrigado. Obrigado por terem estado conosco nessa edição do HBMcast e a gente se vê na próxima.